Eu vou passar aqui para vocês uma apresentaçãozinha do nosso segundo tema, que é a ambiência avícola. Apareceu aí para vocês, gente? Apareceu. Tá ok. Então, gente, eu vou falar primeiro um pouquinho de ambiência e depois eu entro um pouquinho na parte de biosseguridade, tá? Ambiência, gente, é um aspecto que influencia demais na produção avícola, tá? Então, eu disse para vocês que grande parte do desempenho, né, era proveniente do melhoramento genético da ave, né, mas que essa ave poderia ser extremamente melhorada, que se eu não desse ambiente adequado para que esse animal fosse criado, nem uma nutrição adequada, eu não conseguiria fazer com que ela expressasse seu potencial genético, tá? Então, quando a gente fala em ambiência, na verdade, eu estou falando de todos os fatores que vão influenciar a produção avícola, todos os fatores do ambiente que influenciam a produção avícola. E esse nosso frango melhorado, gente, ele é extremamente exigente em ambiente, tá? Do total de energia que o animal consome, gente, 80% é para ele poder manter a homeotermia. O que é isso? Nós somos animais homeotérmicos, né? Independente da temperatura ambiente, da temperatura que está ao nosso redor, né? O nosso organismo ele lança a mão de mecanismos para tentar manter a nossa temperatura corporal estável, né? Então, se está muito quente, nós começamos a transpirar, né? Nós temos uma maior sede, nós queremos ter uma maior ingestão de água, porque o contato da água com o nosso corpo faz com que a nossa temperatura corporal abaixe, né? Então, quando tudo isso está acontecendo, quando são lançados mão desses mecanismos, né, eu estou utilizando energia para que isso ocorra. Da mesma forma, quando está frio, né, nós vamos ter piloereção, nosso corpo, o que é piloereção? A gente vai, né, arrepiar, tentando diminuir a área, né, de contato da minha pele com a temperatura ambiente, né? Então, eu vou consumir mais, vocês podem observar que no frio nós temos mais fome, né? Porque nós consumimos mais, porque durante o processo de quebra, de digestão dos nossos alimentos, é liberado calor, né? E isso faz com que o meu corpo aqueça. Então, gente, de total da energia que nós, né, animais homeotérmicos, consumimos, cerca de 80% é para manter a homeotermia. E os outros 20% vai para a produção. Eu quero que o meu frango produza o mais rápido possível e tenha uma excelente produtividade. Então, gente, quanto pior tiver as condições do ambiente, mais energia que ele consumiu via ração, que deveria ir para o seu ganho de peso, está sendo utilizada só para ele manter a temperatura corporal estável. E eu não quero isso. Eu não quero que ele gaste energia para manter a temperatura corporal. Eu quero que ele gaste energia para deposição de carne. Tá? Então, na verdade, para evitar que ele tenha esse gasto energético exagerado com a manutenção da homeotermia, nós temos que fornecer para ele um ambiente adequado, tá? E o ambiente adequado para o frango, ele varia muito de acordo com a idade do frango. Uma pergunta que eu sempre faço para os meninos, né, principalmente lá nos meninos do grupo no curso técnico, e que muitas vezes as pessoas acabam se equivocando, é que eu chego e pergunto, né, para eu criar frango, eu preciso de clima frio ou de clima quente, né? E aí nós logo associamos que a região do Brasil que mais cria frango é a região sul, né, que tem uma maior produção avícola, né? E a região sul é uma região mais fria, né? Então a gente logo associa que para criar o frango eu preciso de um ambiente mais fresco, um ambiente mais frio. Mas isso depende muito, gente, da fase da vida do frango. Para vocês terem uma ideia, um pintinho, aquele pintinho que eu falei para vocês que chega lá no campo com 45 gramas, a temperatura de conforto dele fica em torno de 32 graus Celsius. Tá? À medida que ele vai crescendo, a temperatura de conforto vai diminuindo 3 graus por semana.
Então, ele começa na primeira semana com 32 graus, segunda semana de criação, a temperatura de conforto dele cai para 29, terceira semana cai para 26, quarta semana cai para 23, e quando chega na quinta semana, a temperatura de conforto para o frango é 20 graus Celsius. Então, se eu tenho um pintinho, eu vou precisar de temperaturas mais elevadas, para ele poder conseguir manter a meiotermia. Se eu tenho uma ave que está em crescimento, já próximo da idade para abate, eu vou precisar de uma temperatura mais fresca para ela poder manter a meiotermia, tá? Então, consequentemente, a temperatura que eu preciso para criar o frango, ela varia de acordo com a fase de criação desse animal, tá? E aqui, gente, nós temos um gráfico, né, que aponta para a gente o que seria, né, essa zona de conforto térmico dos animais, tá? O que seria uma zona de conforto térmico? A zona de conforto térmico, gente, aqui a gente tem a zona de conforto térmico e aqui a gente tem a zona modesta de conforto térmico. Aqui é entre B e B', tá? Aqui, ó, é quando eu não tenho, entre A e A', é quando eu não tenho nenhum gasto energético, né, adicional para poder manter a temperatura corporal estável, tá? A partir daqui, ó, de B e B', eu vou começar a gastar, né, energia e lançar mão, né, de mecanismos para poder tentar a temperatura corporal estável, tá? Então, eu quero manter o meu frango, a minha de postura, sempre nessa zona aqui, ó, de conforto térmico modesto, no qual, com simples mecanismos físicos, por exemplo, a galinha está com calor, ela toma um pouco mais de água, né? Ou então, aumentou a temperatura, eu vou lá e ligo um exaustor ou um ventilador, e assim eu consigo manter a temperatura dela mais baixa. Então, eu quero mantê-la sempre dentro dessa zona, no qual, com mecanismos simples, né, de troca de calor da ave com o ambiente, eu consigo fazer com que ela expresse o seu máximo potencial de produtividade. A partir do momento que eu saio dessa zona de temperatura aqui, ó, tá? Eu consumo até gasto energético ou para produção de calor, né? Ou para perda de calor. No caso, se o meu ambiente estiver frio, tá? Então, eu quero, né, sempre mantê-la dentro do conforto, sem gasto energético, nem para perder, nem para ganhar calor. Por quê, gente? Chega no momento, ela começa a gastar, né? Vamos pegar aqui no estresse por frio. Então, vamos supor que eu tenha pintinho lá com 32, com 7 dias, cuja temperatura de conforto é 29 graus. Temperatura ambiente naquela noite, por exemplo, uma noite fria, está dando lá em torno de 17, 18 graus. O que o pintinho vai fazer? Ele vai lançar mão de mecanismos para a produção de calor. Que tipo de mecanismo? Primeira coisa, ele começa a se aglomerar, tá? Então, ela aglomera tentando trazer, né, por condução, que é contato pintinho por pintinho, o calor do outro animal. Se ele está aglomerado, ele não come. Então, ele está gastando energia, né, e não está fazendo reposição dessa energia. Então, primeiro ele aglomera, né, ele deixa de comer, né, e eu vou perder desempenho, né, e tudo isso ele vai fazendo para poder aumentar a produção de calor, para que ele possa se aquecer, tá? Chega um momento, gente, que ele chega na fase de máxima produção de calor. Por mais que ele lance mão de mecanismos para produzir calor, ele não consegue. Então, a temperatura corporal dele começa a diminuir, conforme vocês estão observando aqui, ó, né? E, consequentemente, a produção de calor também vai diminuindo, até que ele chegue aqui nesse ponto D, que é o ponto que eu vou ter o morte do meu pintinho por frio, tá? A mesma coisa acontece quando o meu pintinho está com calor, né? Então, primariamente, ele vai começar a lançar mão de mecanismos para perder calor, né? A temperatura começou a aumentar. A temperatura corporal dele, né, também começa a aumentar. Então, o que ele começa a fazer? É comum a gente chegar num galpão em que a ave está estressada por calor e você pega a ave deitada no chão, normalmente ela está deitada com as asas abertas, tá?
patas para trás, asas abertas. Quando ela faz isso, que ela deita sobre a cama, abre as asas, né, e põe o corpo dela em contato com a cama, ela está tentando perder calor por condução do corpo dela, tá, com a temperatura da cama. Nessas condições de calor, ela toma muita água. Aí você olha, a qualidade da cama tá ruim, porque como ela toma muita água, as excretas dela também saem mais líquidas. Quanto mais líquida a excreta, maior a umidade da cama, maior produção de amônia. A amônia é um gás que é produzido, né, em função da decomposição dos compostos nitrogenados que estão nas excretas das aves. Quanto mais amônia no galpão, consequentemente, pior o desempenho do animal. Porque a amônia, ela causa um desconforto muito grande. Ela é um gás. Não sei se vocês já tiveram possibilidade de entrar no galpão de frango de corte industrial, mas você entra, você já sente aquele cheiro. Dependendo da concentração de amônia que está ali dentro, suas mucosas começam a arder. Arde o olho, arde a mucosa da narina. Tá? Então, ela começa a lançar mão de mecanismos. Primeiro, ela tenta perder por condução, ela tenta perder por radiação, ela tenta perder, né, por convecção, né, que são todos processos físicos. Ela não conseguindo não conseguindo perder calor por esses mecanismos, o que ela vai fazer? Ela vai lançar mão de um outro tipo de mecanismo, que é o que a gente chama de forma de perda de calor latente, que é através da evaporação. Então, é comum você chega no galpão, um dia quente, a ave está ofegando, tá? A partir dali, né, ela pode entrar num estágio de alcalose respiratória, que depois eu vou explicar para vocês, e chega à morte, tá? Então, nós queremos sempre mantê-la dentro dessa zona, tá? Que é o que tá. Então, gente, como eu expliquei para vocês, a ave ela tem duas formas de perder calor para se manter dentro das suas condições de ambiência, que é a perda de calor sensível e a perda de calor latente. Tá? Qual que é que é uma forma de perda de calor sensível? Perda de calor sensível, gente, é aquela forma, tá, em que a perda de calor da ave para o ambiente, ela acontece com o gasto mínimo energético, tá? Então, à medida que a temperatura aumenta, né, as aves, elas começam lançando mão da perda de calor sensível. O que é a perda de calor sensível? É a condução, ela deitar de asas abertas, ela está perdendo por condução. Ela tomar a água fresca em contato com o corpo também perde por condução, né? Por convecção, o que é a convecção? Aumento da velocidade do ar que está passando perto daquela ave. Como que a gente faz isso num galpão? A gente usa exaustor, a gente usa ventilador. Tá? Então, quando o ar passa com grande velocidade pela pele da ave, né, ela perde calor por convecção. E radiação, o próprio organismo da ave está liberando. Né? A ave ela libera muito calor por radiação, né? Mesmo porque a temperatura corporal dela é muito alta, em torno de 40 graus. Tá? Então, à medida que a temperatura aumenta, ela vai diminuindo a forma de calor por perda sensível, porque são métodos pouco eficientes. E vai aumentando a perda de calor latente, que é através da evaporação. O problema é que quando ela evapora, que a evaporação ela fica ofegante. Quando a gente respira, a gente manda para dentro oxigênio e libera o quê, pessoal? O que sai? Entrou Gás oxigênio. carbônico? Justamente, né? Então, quando a gente respira, a gente manda para dentro oxigênio e manda para fora gás carbônico. Quando a ave está ofegante, o que ela está fazendo? Liberando uma grande quantidade de gás carbônico, tá? E esse gás carbônico, ele tem a importante função de formar o íon carbonato, que é o que mantém, tá, o pH sérico, o pH do sangue. Quando ela está ofegando demais, ela vai perdendo gás carbônico, né? Perde o íon carbonato.
que é o que fazia o processo de equilíbrio do pH sanguíneo, e ela entra num processo que a gente chama de alcalose respiratória. O sangue vai ficando cada vez mais, o pH do sangue vai ficando cada vez mais elevado. E aí acontece todo um desequilíbrio na homeostase do organismo, e essa ave morre. Vocês já ouviram falar, gente? É direto passando na televisão. Aconteceu uma granja na região de Rio Verde, né, queda de energia e o produtor perdeu 2.000 aves, 5.000 aves. Às vezes já aconteceu de produtor perder um galpão inteiro, gente. Um galpão tem aproximadamente 20.000 aves. Tá? E por que isso acontece? Porque, principalmente na fase final da vida da ave, a temperatura de conforto dela é muito baixa. Como a gente viu, fica em torno de 20 graus Celsius. Os galpões, hoje em dia, eles são todos automatizados para manter a temperatura e a umidade relativa dentro daquilo que a ave precisa. Caiu a energia, acabou o controle de temperatura. Consequentemente, a ave vai ficar, né, somente com a temperatura ambiente. E como ela tem um corpo muito quente, ela libera muito calor por radiação, então o ambiente fica quente. E aí ela começa perdendo calor de forma sensível, tomando água, né, irradiando, mas ela não consegue. E aí é onde ela começa a ofegar. Ofegou demais, ela entra em alcalose respiratória e posteriormente morte, tá? Então é muito comum você pegar frangos na fase final de criação, né, queda de energia, se o cara não tiver um gerador para manter as condições ambientais dentro do galpão, ele vai perder grande parte da tua produção, se não toda. Ok? Então, aqui é só o que eu expliquei, né? Se tem alta temperatura associada à alta umidade do ar, né? Vai ter um desequilíbrio na homeotermia e a ave ela vai poder chegar na morte por estresse por calor. Aqui mostrando, ó, como que o frango fica, né? Quando ele está estressado por calor. Ofegante. Ele chegou aqui nesse passo, né? A gente pode começar a preocupar. Porque eu posso ter muitas mortalidades em função desse estresse, tá? Eu vou pular, porque na verdade é isso que eu tinha explicado para vocês, tá? O processo de alcalose. Vocês querem que eu explique aqui novamente? Ou vocês entenderam o que era alcalose? Vou explicar rapidinho. Quando tem um aumento na temperatura do ambiente, temperatura do ar, né? A ave, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai diminuir a atividade para tentar perder calor de forma sensível. Não conseguiu, ela começa a aumentar a frequência respiratória. Quando ela aumenta a frequência respiratória, ela vai ter perda de CO2 e água, vapor de água, né? E o CO2 quando ela respira. Essa perda de CO2 vai fazer, né, com que diminua a pressão de CO2 no sangue e aumente o pH. Isso vai fazer com que a minha ave chegue à morte. Isso daqui, gente, acontece, né, num estresse calórico agudo, que é aquilo que eu falei, acabou a energia, né, numa situação em que está próxima para ser abatida em dias muito quentes. Em situações crônicas, o que é aquilo? A região é quente, né? Quente, mas não chega a desencadear a alcalose. O que vai acontecer com a ave? Tá? Ela vai diminuir o consumo, porque quanto mais ela consome, o processo digestivo faz com que libere calor. Tá? Então, ela diminui o consumo de alimento e aumenta o consumo de água. Como ela aumenta o consumo de água, também vai aumentar a excreção renal. Quando aumenta a excreção renal, ela aumenta a excreção de potássio e do íon carbonato e diminui a excreção, né, de hidrogênios, tá? De íons hidrogênios, tá? Tentando compensar, né, essa perda de potássio que ela tem aqui, tá? E, gente, vai causar na ave uma queda de desempenho. Então, se você mantém a ave numa temperatura que não é adequada para ela, né, para aquela determinada fase, consequentemente, ela vai ter queda de desempenho. Se é uma temperatura muito superior àquilo que ela pode suportar, ela vai morrer por alcalose. Ok, gente? Sim ou não? Ok. Ok, professor. Ok. Tá? O que a gente pode fazer?
né? Como que eu posso manter? Então, manter o ambiente em temperatura adequada, com umidade relativa adequada, é essencial para a criação do frango. E aí, o que eu faço? Porque, por exemplo, hoje em dia, frango é criado desde lá da região sul, aqui no Brasil, até lá no Amazonas, viu, gente? Nós temos granjas avícolas em tudo quanto é região do país. Nós temos granja avícola lá na Baixada Cuiabana, né, que é uma das regiões mais quentes que nós temos. Então, para a gente poder tentar manter a homeotermia desses animais, a gente pode lançar mão, né, de aspectos relacionados à construção. Eu posso lançar mão de aspectos relacionados à nutrição desses animais, tá? E eu posso lançar mão, né, de aspectos relacionados aos equipamentos que eu vou utilizar, tá? Então, com relação à construção, o que eu posso fazer para amenizar o estresse térmico da ave? Tá? Primeira coisa, galpão de frango de corte, ele é sempre construído em posição leste-oeste, tá? O sol nasce em que posição, gente? Leste, E se põe? oeste, Então, o meu galpão, ele tem que ser construído de maneira transversal, em que a frente dele esteja voltada para o leste e a parte posterior do galpão para o oeste. Por que isso? Porque à medida que o sol vai subindo, né? Porque o sol ele nasce e à medida que as horas vão aumentando, ele vai subindo. À medida que o sol vai subindo, ele vai passando por cima da comieira do galpão e não bate nas laterais. Porque se ele bate na lateral, ele vai começar a aquecer a cortina e depois ele aquece dentro do galpão. Então, uma das estratégias que nós temos relacionadas à construção é sempre construir em leste-oeste. Lá no nosso aviário, lá no IF, nós temos galpões bem antigos. Não tem um galpão que foi construído em leste-oeste. Então, nós temos lá um galpão que ele bate sol, né, de um lado, e do outro lado ele é mais arborizado, tem sombra. Dá diferença, gente, de 2 a 3 graus, de um lado do galpão para o outro. Tá? Na hora que a gente vai conduzir pesquisa ali, a gente sempre tem que pensar em fazer a blocagem dos lados, porque eles têm realmente influências de maneira diferente ali na temperatura do corporal do animal e, consequentemente, no desempenho. Tá? Trabalhar com beiral grande, porque dá mais sombreamento dentro do galpão. Ter equilíbrio entre pé direito, que é a altura do galpão, e largura. Em média, os nossos galpões convencionais, tá, que é o que a gente vê muito aqui na nossa região, são galpões de 12 metros de largura por 5 metros de comprimento. Os galpões avícolas convencionais, eles têm aproximadamente 1.500 metros quadrados. Nesses 1.500 metros, nós produzimos em torno de 20 mil aves, tá? Então, quanto mais largo for o galpão, eu tenho que pensar em fazer um pé direito mais alto também, né? Para não dar essa sensação de aprisionamento daquela temperatura que o frango irradia, tá? Então, tem que ter um equilíbrio entre comprimento, largura e pé direito. Mas quanto mais largo, mais alto, tá? Movimentação do ar, no mínimo, né? A gente tem que ter uma movimentação em torno de 2 a 2,5 metros por segundo, passando pela pele do animal, porque isso favorece a perda de calor sensível. Usar ventilador, usar exaustor, usar nebulizadores, tá? Eu vou explicar para vocês, né, com relação a essa questão do uso de ventilador e de uso de exaustor. Vocês já devem ter prestado atenção que quando vocês andam nas rodovias, aqui na nossa região, vocês sempre veem galpão de frango de corte com exaustor na frente, né? Tem vários exaustores. Nós temos diferentes formas, tá, de fazer essa movimentação do ar dentro do galpão. Nós temos um sistema de ventilação dentro do galpão que nós chamamos de sistema de ventilação positiva, tá? E nós temos um outro sistema de ventilação que nós chamamos de sistema de ventilação negativa. Qual que é a diferença de um e outro? Quando um galpão é um sistema de ventilação positiva, a gente usa ventilador. O ventilador faz? Quando ele gira, né, ele aumenta a velocidade que o ar vai passando pelo animal. Só que o ventilador, ele só empurra. Ele vai empurrando o ar dentro do galpão. Então, normalmente, a gente coloca um ventilador a cada 20 metros de galpão, né, em 2 linhas, tá? E aí, ele vai empurrando esse ar por dentro do galpão,
né? E esse ar que passa com maior velocidade pelas aves vai arrastando o calor que está na pele dela, tá? Esse é o sistema de ventilação positiva. E nós temos o sistema de ventilação negativa. Como que funciona o negativa? É com exaustor. Então, quando eu falo em sistema de pressão negativa, eu vou ter uma entrada de ar no fundo do galpão. Essa entrada de ar pode ser só uma tela, ou pode ter uma placa evaporativa, que é o sistema pad cooling que a gente chama, tá? E vou ter os exaustores na frente, que é o que vocês mais veem aí na região, tá? Como que funciona? Quando eu aciono os exaustores, ele exerce uma pressão negativa dentro do galpão. Então, o ar ele vai entrar lá pelo fundo do galpão, passar por todo o aviário e sair pela frente, tá? Qual que vocês acham que é mais eficiente na manutenção da qualidade do ar? O sistema de pressão positiva ou negativa? Alguém quer chutar? Alguém? Ninguém? Vitor, Melissa, faça um chute aí para mim. Sistema de ventilação positiva? Você acha que é mais eficiente? Vou chutar. Não, na verdade, o mais eficiente é o negativo. Por quê? Aqui, ó, gente, nós temos uma forma de sistema de ventilação positiva, que é o sistema de ventilação positiva transversal. Então, aqui está meu galpão. Vim, coloquei os ventiladores, né, todos aqui na lateral do galpão. Então, eles estão posicionados no sentido da largura do galpão. Então, o ar, eu vou ter que trabalhar sempre com cortina aberta, né? E aí, quando eu ligo o ventilador, ele empurra o ar para fora. Consequentemente, do outro lado, a gente vai ter entrada. Então, sempre vai entrar por aqui, vai ser empurrado para fora, tá? Então, a gente só empurra. Eu não tenho controle de como está a qualidade desse ar, né? Eu não consigo fazer controle da questão da umidade desse ar, né? Então, na verdade, é só empurrar. A gente tem um outro sistema, né, de pressão positiva com ventiladores, em que eu vou ter uma entrada de ar no fundo do galpão. O que é essa entrada de ar, gente? É uma parte que eu só tenho a tela do galpão, não tem mais nada, tá? E eu vou distribuir os meus ventiladores de maneira longitudinal. Então, o ventilador vai empurrando, né, o ar até a saída, tá? Isso daqui é o tipo de ventilação que nós chamamos de tipo túnel. Aí, normalmente, nesse tipo de ventilação, nós trabalhamos com cortina fechada. E nós temos um outro sistema, que é o que a gente chama de sistema de pressão negativa. Os exaustores ficam aqui na frente, né? E a entrada de ar, ela fica aqui no fundo do galpão. E a gente trabalha sempre com a cortina fechada, tá? Então, o que acontece aqui nesse sistema? O ar necessariamente tem que entrar por aqui, porque eu só tenho essa porta de entrada, e ele vai sair por aqui, tá? A potência dos exaustores em fazer essa sucção e retirada do ar, ela é muito mais intensa do que os ventiladores. Então, aqui nós conseguimos ter uma maior renovação do ar. O que é isso? Aquele ar que estava aqui dentro, cheio de amônia, de impurezas, de poeira, ele vai sair pela frente e, consequentemente, vai entrar outro por trás. E assim sucessivamente. Então, é por isso, gente, que hoje em dia, nos galpões mais modernos, que nós trabalhamos com galpões extremamente extensos, grandes, né, a gente só trabalha com sistema de pressão negativa, tá? Porque você consegue ter um melhor controle da qualidade do ar dentro do galpão, tanto em temperatura, quanto em qualidade em relação, né, à concentração de gases. Tá? Então, ele é muito melhor do que o sistema de pressão positiva. E aí, aqui nessa entrada de ar, gente, a gente pode ter as placas que nós chamamos de placa evaporativa ou pad cooling. Tem gente que fala, sistema pad, né? Tem produtor que fala de cooler. Não, botei um cooler lá no meu aviário. O que é isso daqui? É isso daqui, ó. São placas evaporativas. Se eu não me engano, tem uma estufa lá no UNIF que tem essas placas. Eu não lembro qual que é. O que essas placas fazem? Então, aqui nessas placas eu tenho... Quantas daninhas, professora?
plantas daninhas, né, tem uma placa evaporativa. Como que ela funciona? Então, aqui, ó, eu faço um sistema de gotejamento sobre essas placas, fazendo com que elas fiquem umedecidas. A água, como vocês sabem, ela tem uma grande capacidade, né, de absorver, né, a temperatura ambiente, ela tem um alto calor específico, né? Então, quando o ar quente, essa placa aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, ó, deixa eu voltar aqui. É essa que está aqui na lateral, tá? Isso daqui é a entrada de ar do galpão. Eu venho e coloco a placa. O ar, quando eu acionar o exaustor lá na ponta, né, da frente do meu galpão, o ar necessariamente vai ter que passar pela placa. Quando ele passa pela placa, ele perde temperatura, né, porque ela está umedecida, ele perde temperatura para a água. E ao perder temperatura para a água, ele entra dentro do galpão mais úmido e mais fresco, tá? Então, quando eu tenho um sistema de pressão negativa com associação de placas evaporativas, que é o sistema pad cooling, eu tenho um melhor controle da temperatura que vai entrar dentro do meu galpão. Tá? Então, eu consigo manter melhor a ambiência. Né? Então, com relação à ambiência, isso é o que a gente tem de mais moderno para poder manter a temperatura dentro dos galpões. Tá? Um sistema pad cooling associado a sistema de pressão negativa. Tranquilo? Entenderam? Certo. Então, eu disse para vocês que eu posso ter técnicas relacionadas ao manejo, né? Por exemplo, programa de iluminação. Hoje em dia não se cria mais animal sem programa de iluminação, né? O que é o programa de iluminação? Nós vamos aumentar o fotoperíodo desses animais, ou seja, fornecer iluminação daquilo que ele receberia na luz do dia, né? Para que eu possa permitir com que esse animal consuma nos horários mais frescos do dia, tá? Então, nós temos programa de iluminação para frango, nós temos programa de iluminação para galinha de postura, diferentes, e com diferentes objetivos, conforme nós vamos ver depois. Alterar a densidade de criação. A densidade de criação, gente, depende do grau de tecnologia do meu galpão. Por exemplo, os nossos aviários lá do IF, a única tecnologia que nós temos para poder tentar, né, controlar a temperatura do galpão é ventilador. Então, eu não posso trabalhar com uma densidade de criação muito alta, porque, como eu disse para vocês lá atrás, a própria ave irradia calor. Se eu boto muitas aves por metro quadrado, eu vou aquecer mais ainda a temperatura do galpão. E ele não vai conseguir manter, né, a temperatura ideal para aquele animal. Então, em galpões cuja, né, grau de tecnologia para manutenção da temperatura é baixo, nós trabalhamos com 10 a 12 aves por metro quadrado. Em galpões em que eu tenho maior nível de tecnologia, eu posso trabalhar com 14, 16, 17 aves por metro quadrado, tá? Criar com sexo separado, hoje em dia isso é realidade nas granjas industriais. Os pintinhos, eles são sexados logo após o nascimento, de acordo com as penas das asas, mostro isso no próximo encontro para vocês, tá? Porque, na verdade, essa é uma característica que nós implantamos nesses animais em função do melhoramento genético, para permitir esse dimorfismo sexual logo no primeiro dia de nascimento, e aí eu consigo fazer a criação do macho e a criação da fêmea separado, adequar, né, os equipamentos, adequar a densidade de acordo com o sexo que eu estou criando. Isso também melhora a questão de ambiência. Fazer flushing é um manejo muito comum. O que é o flushing? Vocês vão ver quando a Ana estiver falando de suíno, que ela vai falar de um outro manejo para suíno, que é flush, sem esse ING aqui, tá? Para suíno, flush é uma coisa, que é você fornecer uma quantidade adicional de energia, né, para que esse animal tenha a fêmea suína tenha uma melhor taxa de ovulação. Aqui não, é outra coisa. O flush, gente, nada mais é do que eu fazer uma troca da água que está nos canos dos bebedouros ao longo do galpão. Hoje em dia, a gente usa, né, na maioria dos galpões avícolas, nós trabalhamos com bebedouro tipo nipple, que é aquele tipo chupeta, que ele bate o biquinho, né, e ingere a água. E o nipple, ele fica, né, o cano do nipple, ele fica bem próximo, né, do local em que estão colocadas as aves. E ali eu falei para vocês que é um dos lugares mais quentes, que é porque a ave está irradiando calor.
Então, a água que está dentro do cano também esquenta. E conforme a água esquenta, a ave vai deixando de tomar a água. E aí, se ela está com calor e está bebendo menos água, ou bebendo água quente, isso vai agravar o estresse dela. Então, quando eu faço flushing, que é trocar a água, né, eu abro, né, o registro e faço a troca de toda a água que está dentro do cano, eu consigo fornecer para ela uma água mais fresca, tá? E tentar, sempre que possível, estimular o consumo da água nos horários mais frescos, né? E nós temos também aspectos relacionados à alimentação, como no caso, restrição alimentar, né? A gente pode fazer uma restrição alimentar associada a programa de luz. O que seria isso? No momento mais quente, se eu fornecer ração, primeiro que a ave não vai estar disposta para consumir. E segundo, que se ela consumir, né, ela vai produzir mais calor endógeno ainda. Então, normalmente, a gente associa um programa de restrição, não fornecendo ração, né, nos horários mais quentes do dia, né, com o programa de luz. No horário que está mais fresco, eu dou iluminação artificial e forneço a ração para que esse animal possa consumir. Outro tipo de manejo que nós podemos fazer é mexer nos níveis nutricionais da ração. Tanto que quando a gente vai formular a ração, a gente fala que tem ração de inverno e ração de verão. Tá? Por quê? No verão, como a ave consome menos, o que eu tenho que fazer? Aumentar a densidade nutricional da ração, deixá-la mais densa. Então, tem que ter mais energia, né? Tem que ter mais proteína, né? Porque o animal consome menos, tá? Desculpa, mais proteína não, é só mais energia. Porque a proteína ela é um nutriente que a gente fala que é elevado incremento calórico. Vocês chegaram a ter alguma disciplina de nutrição, gente? Ou não? Nutrição animal? Não. Não tiveram? Só vou dar uma explicação, assim, só para vocês entenderem do que eu estou falando aqui, mas não vou entrar muito nisso, não, tá? Já que não faz parte do que vocês precisam. Todo nutriente que chega no organismo do animal, então o animal ingeriu lá a ração tem proteína, ela tem energia. Quando vai quebrar esse nutriente, que acontece a quebra do nutriente, o processo digestivo da ave, e o nosso também acontece principalmente no intestino. Tá? Então, e durante essa quebra tem liberação de calor. Tá? Alguns nutrientes liberam mais calor quando são quebrados e outros nutrientes liberam menos calor. O caso da proteína é um dos nutrientes que mais libera calor quando está sendo quebrada, quando está sendo digerida, tá? Que é o que nós chamamos de incremento calórico. Tá? Então, rações de verão, elas têm alta energia e baixa proteína. Tá? Por que alta energia? Porque eu tenho que aumentar a densidade. A ave ela tem que consumir menos e saciar as necessidades energéticas dela. Mas eu não posso colocar muita proteína, porque se tiver muita proteína, eu vou elevar, né, as questões do estresse calórico dela. Outra coisa que a gente pode fazer, né, é colocar alguns compostos, né, como o bicarbonato de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, né, cloreto de amônia, porque durante o estresse calórico, esses animais, como eu mostrei lá atrás para vocês, eles têm uma grande perda de potássio, eles têm uma grande perda de sódio, né, eles têm uma grande perda de cloro, e isso daí é o que causa aquela alteração de homeostase no organismo, tá? Que vai fazer com que esses animais tenham queda no desempenho. Então, quando eu coloco essas substâncias na ração, eu consigo manter a homeostase, tá? E formular com aminoácidos digestíveis, que aqui já é um conceito bem mais aprofundado de nutrição. Eu não vou entrar no mérito agora. E é isso, gente. Alguma dúvida com relação à ambiência? Alguma? Não acredito que não, professora. Não, professora. Tranquilo? Posso passar rapidamente alguma coisa sobre biosseguridade, que é em relação à atividade de amanhã? Pode sim. Então, tá ok. Até 3h30 que nós vamos, né? Estamos no tempo ainda. Você fala atividade que é para entregar amanhã? Não. Amanhã eu passo que vai outra. passar. Ah, tá, entendi. Tá? Eu achei estranho, foi ué.
Não tem nenhuma, não, para amanhã. Começar a chegar segunda-feira. Professora, só tirar uma dúvida aqui de uma das E, questões. Você pede 2 medidas de manejo ambiental. Então, seria a parte de alimentação, parte de ambiência, seria isso? pode ser, justamente, essa última parte que eu dei para vocês. Como que a gente pode minimizar? Né? Então, eu dei aí vários exemplos, desde o ambiente, o que a gente pode fazer com o ambiente, né, para poder tentar reduzir o estresse térmico, e tem medidas nutricionais, tem medidas de alimentação, tem medidas de manejo, né, como eu disse ali, fornecer ração nos horários mais frescos é uma medida de manejo, né, fazer associação do programa de alimentação com o programa de luz é uma medida de manejo. Ok. Ok? Então, Ok. assim, eu quero depois que vocês me deem exemplos de como que a gente pode minimizar os efeitos do estresse térmico, lançando mão, né, de medidas de manejo. Ok? Então tá, deixa eu só parar a gravação aqui, porque aí depois eu já coloco